Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar para vocês quem pode ou não ser dependente no imposto de renda ano de 2021. E se você não me conhece, eu sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e nós temos um curso para o imposto de renda do ano de 2021, exercício 2021, ano calendário 2020, e neste curso você vai aprender todas as nuances para que você consiga fazer uma declaração com certa tranquilidade, com certa segurança, afinal ninguém quer ter problemas com a Receita Federal, não é mesmo? São diversos módulos em que nós explicamos tanto a teoria como a parte prática, como você vai realmente declarar ali no programa, passo a passo, está bem legal. Nós temos também uma comunidade só para que os nossos alunos possam tirar suas dúvidas, já são quase 2.000 alunos nesse curso, e caso você queira conhecer, o link ele está aqui do site e também ele vai aparecer por aqui ou aqui, daqui a pouquinho eu vou deixar esse link aí para vocês, beleza? Então é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre quem pode ou não ser dependente no imposto de renda. Antigamente a gente sabe que muitas pessoas faziam festa em relação a esse ponto, porque elas pegavam, colocavam como dependentes em seu imposto de renda gato, cachorro, papagaio, etc e tal, mas isso teve uma certa mudança, a Receita Federal começou a apertar mais o cerco em relação a isso, em relação a quem realmente é seu dependente e evitar que haja aí sonegação de tributos para que as pessoas deixem de recolher os seus tributos. E hoje em dia é obrigatório o CPF de todos os dependentes, beleza? Antigamente era só para maiores de 12 anos, hoje quando nasce, minha filha, por exemplo, nasceu no ano de 2020, ali quando ela faz o registro da sua certidão de nascimento, ela já sai com o número do CPF. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: os gastos com dependentes, eles vão reduzir a base de cálculo do valor a pagar, tá? Então, quando você tem dependentes, o que vai acontecer? Você vai ter um imposto menor a pagar, porque a Receita Federal está falando o seguinte: olha, essa pessoa ela está aqui declarando imposto de renda, só que existem outras pessoas ali que estão sendo custeadas por ela. E como essa pessoa que está fazendo a declaração, ela está arcando com gastos em relação a essas pessoas, a gente vai dar uma colher de chá para ela, diminuindo o valor do imposto que essa pessoa ela tem a pagar, tá? Então, quando você vai lá, o próprio programa salienta o seguinte: existe uma nuance muito grande, que as pessoas acham que quando você vai incluir um dependente lá no programa do imposto de renda, você só vai ter essa benesse da redução do seu imposto de renda a pagar, mas na realidade não, tá? Quando você inclui um dependente no imposto de renda, quando a gente vai aqui, vamos abrir aqui o nosso programa, olha só o que está escrito aqui. Tem uma aba aqui que é a aba chamada dependentes. Aqui você vai incluir quem são os seus dependentes. Aqui a gente criou um contribuinte exemplificativo chamado de José das Couves, e aqui nesse pontinho, aqui nesse izinho aqui, está escrito o seguinte: ao preencher esta ficha, o contribuinte vai incluir na declaração todas as informações dos dependentes relacionados, tais como rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, bens, direitos, dívidas, pagamentos efetuados, independentemente da forma de tributação, utilizando as deduções legais cabíveis ou desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis limitados a 16.754 e 34. Então, qual que é o primeiro ponto? E muita gente cai na malha fina por conta disso. Porque as pessoas incluem os dependentes ali no imposto de renda, só que elas não percebem que quando elas incluem ali o dependente, vamos supor, eu coloquei a minha filha como... não vamos supor que eu coloquei a minha esposa como a minha dependente, só que ela trabalha. Então, quando eu incluí a minha esposa como minha dependente, todos os rendimentos dela, eles vão ser somados aos meus rendimentos. Todos os bens dela vão ter que ser declarados também na minha declaração, porque o dependente ele está deixando de fazer a declaração dele e todas as informações eles vêm para a sua declaração, para a declaração ali do titular. Portanto, muitas vezes não é vantajoso você incluir um dependente se ele tiver rendimentos tributáveis. Por exemplo, eu poderia incluir a minha avó como minha dependente, vamos supor, só que a minha avó ela recebe lá a aposentadoria pelo INSS, vamos supor que o valor é R$1.000 por mês. Tá? Então, vejam que isso vai aumentar os meus rendimentos tributáveis, porque os ganhos dela com o INSS vão somar.
com os meus ganhos. Então, eu vou pagar um imposto maior às vezes, tá? Então, quando que vai valer a pena incluir o dependente? Geralmente, se ele não tem rendimento tributável, então se você incluir o dependente, minha filha não tem rendimento tributável porque ela não tem nenhum ano de idade ainda. Então, eu vou ter apenas a dedução, vou ter as deduções relativas a gastos médicos e assim por diante, as outras deduções que a gente explica no nosso curso de imposto de renda que são permitidos, tá? Lembrando que o link do nosso curso está aqui na descrição, então você vai poder ter essas deduções e você não vai ter nada somando. Então, aí é o melhor dos mundos, beleza? Então, só para que você saiba que aqui no programa já explica isso e muita gente não percebe. Portanto, o primeiro passo para incluir um dependente é vir aqui, clicar aqui em dependentes e aqui embaixo vai ter novo, beleza? E vejam que, vamos supor, aqui tem uma lista de quem pode ser dependente. Vamos colocar aqui que eu vou colocar o meu, um menor pobre que a gente adotou e a gente tem lá a guarda judicial até 21 anos. Vamos colocar aqui um CPF exemplificativo só para vocês verem o que vai acontecer. Data de nascimento, vamos colocar que nasceu em 1/1/2010. Então vejam que o total das deduções com dependentes, que antes era um valor, vamos colocar aqui o nome, ABCD, tá? Antes o valor era menor, tá? Vamos fazer novamente aqui. Vamos excluir, tirar a esposa aqui. Então veja, excluir aqui. Tá? Então veja que antes estava 6.000 e tanto a minha dedução com dependente, agora passou para 4.550,16. Por quê? Porque existe um valor que o imposto de renda ele vai te dar de dedução anual. E isso vai afetar o cálculo do tributo aqui, que vai aparecer aqui embaixo, beleza? Mas vamos continuar as nossas informações para que vocês possam entender melhor. Portanto, o melhor dos mundos é incluir aquele dependente que não tem rendimentos tributáveis. E não adianta você querer omitir rendimentos tributáveis, porque a Receita Federal ela tem essas informações. Quando alguém informa para a Receita Federal, por exemplo, o INSS, vai informar lá para a Receita Federal que a minha avó recebeu aquele benefício. Então, caso eu queira incluir a minha avó, mas supondo que eu omita os rendimentos que ela recebeu do INSS, isso vai cair na malha fina com certeza e você vai ter que fazer uma retificação, vai ter problemas lá com a Receita, beleza? Então, olha só. Vamos voltar aqui para os nossos slides. O dependente, outro ponto que é importante que você saiba, é que o dependente ele não precisa estar nessa condição de dependente o ano inteiro. Por exemplo, a minha filha Luísa, ela nasceu lá em maio de 2020. Então, nesse ano de 2020, no ano calendário de 2020, no imposto de renda de 2021, ela vai ser a minha dependente, mas não vai ser pelo ano de 2020 inteiro, vai ser por um período menor. Mesma coisa caso venha a falecer, tá? Não vai ter problema algum. E qual é o valor da dedução por dependente anual, tá? Então vejam que na determinação da base de cálculo pode ser deduzida do rendimento tributável a quantia por dependente de. Então dá R$ 2.275,08 por dependente. Então essa é a dedução que você tem anualmente por cada dependente que você possua, beleza? Então, essa é a dedução que você possui. 2.275. Mas, Gabriel, quem pode ser dependente? Vamos lá, isso está no regulamento do imposto de renda e são essas pessoas que podem ser dependentes no imposto de renda. Cônjuge, tá? Companheiro ou companheira, desde que haja vida em comum por mais de 5 anos ou por período menor, se da união resultou filho. Portanto, alguém com que você viva aí por mais de 5 anos ou se você tiver filho. A Procuradoria da Fazenda Nacional, desde 2011, como está aí vermelho, ela reconhece a união homoafetiva também como factível. Então, caso você tenha uma união homoafetiva, você também pode declarar seu companheiro, sua companheira, marido, esposa lá como dependente sem qualquer tipo de entrave, beleza? Quem mais pode ser dependente? Filha, filho, enteada, até quantos anos, Gabriel? Até 21 anos, beleza? Mas se for uma pessoa que não tem capacidade física ou mental para o trabalho, aí não tem idade. Portanto, a regra é o seguinte, o meu filho ele é plenamente capaz, como é chamado lá no direito civil, ele está apto para trabalhar, ele está apto para desenvolver normalmente as suas atividades, ele pode ser meu dependente até os 21 anos. Mas
caso ele não tenha capacidade, né, seja lá no direito civil que isso é chamado de relativamente capaz ou absolutamente incapaz, então ele pode ser dependente aí sem um período de tempo, tá? Não tem idade. Aí a própria legislação fala que é de qualquer idade. Menor pobre, até 21 anos, se você criar, educar, e você tem que ter a guarda judicial. Então você não pode adotar uma pessoa, falar assim, ah não, eu adotei aqui, isso aqui vai ser meu dependente no imposto de renda. Não, tem que ter a guarda judicial também. Seguindo, quem mais que pode ser dependente no imposto de renda? Irmão, neto ou bisneto, tá? Sem arrimo dos pais, ou seja, os pais não estão ali mais presentes, sustentando, até 21 anos, desde que você também tenha a guarda judicial. Então não pode ser, por exemplo, eu dou uma ajuda ali para o meu irmão mensalmente e eu vou colocá-lo no meu imposto de renda. Não pode. Tem que ter também, no caso do irmão, do neto ou do bisneto, a guarda judicial, né? Até 21 anos, lembrando também, e de qualquer idade, se não for plenamente capaz, tá bom? O que mais? Os pais também podem ser dependentes, os avós, bisavós, desde que não tenham rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal. Então você vai pegar o valor de isenção do imposto de renda, que é 1.903, tanto, e vai multiplicar lá por 12, vamos supor, tá? Aí, se o valor der inferior a isso, os seus pais, os seus avós, seus bisavós, eles podem ser dependentes. Mas, caso contrário, caso eles tenham rendimentos maiores do que isso, vamos supor, recebeu 30 mil reais lá no ano de 2020. Aí não pode ser, tá bom? Então, só vai poder ser pai, avô e bisavô se não tiver rendimento tributável superior ao limite de isenção mensal, que é 1.903,88, se eu não me engano. Esse é o limite mensal, tá? O absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador, então o absolutamente incapaz ele pode ser dependente. Então, além disso, você precisa saber que a gente está falando que no caso do irmão, do filho, etc. e tal, é até 21 anos. Mas caso estejam cursando universidade, essa idade ela vai se estender até 24 anos, beleza? Então, aqui, vejam. No caso, como diz aqui o parágrafo 2º, nos casos do inciso 3 e 5, 5 é o irmão, neto ou bisneto, e 3 é filho, filha, enteado, enteado. Eles podem ser considerados dependentes até 24 anos se estiverem fazendo ensino superior, universidade ou escola técnica, beleza? Além disso, tem que se salientar, existem alguns aspectos que você tem que tomar cuidado no imposto de renda, que são os seguintes. Você não pode deduzir um dependente em várias declarações, isso vai dar problema. Então, vamos supor que pai e mãe resolvam fazer declaração separada. Então, você não pode pegar o filho e colocar, eu e minha esposa, a gente faz separado, a gente vai colocar a Luísa como dependente nas duas declarações. Não pode, beleza? Essa é a regra absoluta. Existe uma exceção, que se o casal se separou ali naquele ano, etc. e tal, mas é a exceção da exceção, tá? Os dependentes comuns poderão opcionalmente ser considerados por qualquer um dos cônjuges. Portanto, se eu e minha esposa a gente faz declaração separada, nós temos uma filha, qualquer um dos dois pode incluir a nossa filha como seu dependente, não há problema, tá? Na hipótese de filhos de pais separados, podem ser considerados dependentes aqueles que ficarem sob a guarda do contribuinte em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. É importante também você salientar que quando você vem aqui e você excluir um dependente, o programa ele vai excluir todos os outros dados relativos àquele dependente no programa inteiro, beleza? Além disso, por exemplo, vamos supor que esse dependente ele tem lá um trabalho, mas ele ganha um salário mínimo, mas eu resolvi incluí-lo na minha declaração. Em cada aba, por exemplo, rendimento recebido de pessoa jurídica. Então tem aqui a aba titular e tem a aba dependentes. Então eu vou aqui, vou incluir, né, qual é o dependente que está recebendo, vou colocar aqui qual é o valor. Por exemplo, aqui é rendimento recebido de pessoa física. Vamos supor que meu dependente está lá trabalhando de Uber. Aí eu venho aqui também, tem dependente, aqui também tem as informações. Então tudo aqui vai ter, né, tanto quem está recebendo, se é o titular ou dependente, em cada um você vai ter que colocar
Em cada campo, você vai ter que colocar todas as informações pertinentes. E, por fim, você tem que salientar que é obrigatória a inscrição no CPF, tá? Dos dependentes. Antes era apenas a partir de 12 anos, mas agora todos os dependentes no imposto de renda têm que constar o CPF. Se não constar, você não vai conseguir, às vezes, nem enviar a declaração, tá? Vamos ver se dá para enviar aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu fazer um teste. Então, se você não tiver ali, não colocar, você não vai conseguir nem enviar a declaração, provavelmente. Talvez vai ficar um campinho vermelho ali. Vamos ver. Aqui, 5/2/2019, vamos supor. Ali, ó. Ficou um campo vermelho. Então, por quê? Quando você está fazendo o preenchimento da declaração e fica esse campinho, esse triângulo vermelho, isso é impeditivo. Você não consegue enviar a declaração enquanto você não sanar esse aspecto. Beleza? Então era isso, pessoal. Alguns aspectos gerais aí sobre a situação de dependentes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário desse vídeo que a gente vai responder aí para vocês. E quem quiser conhecer novamente o nosso curso de Imposto de Renda, está convidado. É o curso Imposto de Renda de AZ no site curso-irpfdeaz.com, beleza? Agradeço a presença de todos. Se gostou desse vídeo, dá um joinha, inscreva-se aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.